Fala aí, Ricardo, tudo bem? Tá bem? Você Tudo em ordem. quer? E aí, fez mais alguma coisa? Não consegui prosseguir ontem, já era um pouco tarde, e essa manhã estava a atender umas outras coisinhas aí da, da pós-graduação. Entendi. Fiquei todo dia de um lado para outro. Quando começar as suas aulas, se ficar apertado, a gente vai discutindo o horário, tá? Porque daí acho que vai. Certo. Outra coisa também, ontem eu achei bem boa a nossa aula de ontem, principalmente porque eu fiquei sabendo. Você me contou como que você já conhece o Stata, então eu consigo fazer algumas analogias para te ajudar a compreensão das coisas. Para mim ajuda bastante, Tá certo. entendeu? E vai ser assim, vai ser repetindo, né? Fazendo, Certo. fazendo e fazendo, vai chegar uma hora que vai ficar. Como você utiliza o Stata, os códigos do Stata, de tanto Sim, utilizar, né? Você foi utilizando bastante, hoje você faz rápido, faz com velocidade. sim, vou criando um mapa mental e aí as coisas. Exato, Sim, exatamente. Cria um mapa mental e aí vai embora. Mas vai ser uma questão de utilizar mesmo. E aí, sim, é prática. Querer prática. sim, prática, exatamente. E aí, dependendo da disciplina que você tiver, qual a cadeira que você tiver na pós, se precisar usar dados, você pode fazer tanto pelo Stata quanto em paralelo para o Excel, Ok. para ir se familiarizando. Aí, se você precisar de ajuda em alguma coisa, você me fala e você abre o computador, os dados que você tem, a gente vai fazendo juntos, tá bom? Tá. Obrigado, professor. Imagina que é isso. Vou só esperar um pouquinho aqui para a gente começar, para Certo. a hora que a Ana tá conosco aqui. Ana já entrou. Então, Ela entrou? A Ana Olá, tá aí? tudo Oi, bom? Ana. Tudo bem, e você? Estão me ouvindo hoje? tá. Sim, estamos sim. Ah, que ótimo. Era o driver mesmo, professor, aquele dia. Atualizei e agora voltou a funcionar. Legal. Perfeito. Excelente. Vocês estão vendo a minha tela aí? Uma tela em branco Sim, Word, aula 13 WE e IV? sim, Sim. Perfeito. Tá bom. Então é o seguinte, gente. A gente vai dar continuidade com as mesmas bases de dados, a gente vai tratá-las da mesma forma, continuar tratando, a gente vai utilizar mais a terceira base que está lá para fazer isso. A gente vai entrar em dois indicadores, digamos assim, e esses indicadores são interessantes pelo seguinte: nas aulas anteriores, nós vimos o seguinte aqui. A gente viu com relação a cálculo, né? Nós vimos a ideia de associação T, certo? E a gente viu o R2, né? E esse R2 aqui a gente viu para, para variáveis qual e quant, quatro. tá certo? Foi o que nós vimos nessas aulas, a gente viu como fazer esse cálculo. E o significado deles aqui. E, qual que é a limitação desses dois cálculos aqui? Eles são limitados porque eles estão muito relacionados a um pensamento linear, né? A vantagem é você consegue então ver se tem uma associação linear entre as variáveis qual e qual. Isso daqui é para variáveis qual e qual, né? Qualitativas e qualitativas, também conhecido como string string ou classificatórias classificatórias, tanto faz. São linguagens diferentes significando a mesma coisa, né? O mesmo conceito, só muda a definição. Perdão, só muda a palavra, as definições são as mesmas. E agora, o que eu quero mostrar para vocês com esses dois aqui, a ideia é a gente ver hoje
como a gente faz para uma relação entre variável qualitativa e quantitativa binária. Opa. O que é quantitativa binária? Quantitativa binária, aqui, a gente sempre classifica como 0 ou 1. E aí, o que seria essa... A gente pode transformar, muitas vezes, uma qualitativa binária em uma quantitativa binária. Então, por exemplo, se você tem, vou colocar aqui, exemplos, variáveis, deixa eu subir um pouquinho, variáveis de resposta como sim ou não, positivo ou negativo, a favor ou contra, né? Então, quando você tem duas possibilidades apenas de resposta e uma negação da outra, então dá para utilizar essa ideia que a gente tem aqui, tá certo? Que essa relação é que a gente vai trabalhar, então, com WOE e V, tá? Já vou falar o significado, tudo direitinho. O que acontece aqui? Esse cara, essas ideias aqui, eles são utilizados para um tipo de comportamento que é utilizado para comportamento não linear entre as variáveis. E, principalmente, ele vai estar atrelado e está diretamente relacionado ao modelo de regressão logística binária. Tá? Não sei se vocês podem ter ouvido falar isso daqui ou não tem problema. Tá? O modelo de regressão logística binária, ele tem por trás dele uma sigmoide, que é uma função matemática, só que a grande questão aqui dessa regressão logística, a diferença dela para uma regressão linear simples ou múltipla, tanto faz, é que o método de cálculo dela é diferente da premissa de cálculo quando você tem uma regressão logística. Então, o que eu estou querendo dizer assim? A regressão logística parte de um pressuposto que é minimizar a soma dos erros quadráticos. Ela parte disso e daí você cai dentro de uma que a gente chama de gradiente descendente e vai resolvendo o problema por lá. Ou seja, tem um método por trás que é um método de derivadas que você abre analiticamente. Se você tem uma função que é possível de derivação, você chega em fórmulas para calcular os coeficientes da função. Essa é a ideia. Aqui, o que eles têm por trás é um outro método, é um método probabilístico, conhecido como método de verossimilhança. Ou seja, calcula-se probabilidades de comportamentos acontecerem e aí vê os comportamentos que são mais verossímeis, ou seja, são comportamentos que têm probabilidades similares ou parecidas de acontecer, por isso que chama método de verossimilhança, tá? Essa é a ideia. Tá bom, qual que é a questão aqui? Aqui você não consegue chegar a fazer uma abertura algébrica do problema. Então, o método que está aqui por trás é o conhecido como resolução numérica. O que é resolução numérica? Você tem que utilizar métodos numéricos, que desde Newton-Raphson para frente, para conseguir resolver o problema, né? Então, por isso que os pacotes são prontos para regressão logística binária, porque eles já têm todo um método numérico por trás. Qual que é a questão? Quando você conhece o que está por trás, você sabe o que dá para utilizar ou não, né? Então, lá na frente, quando eu estava até trabalhando ontem com o Felipe com relação a isso, essa matemática de regressão logística, a matemática de regressão linear, o que está por trás dele, o porquê que ele dá comportamento daquele jeito e o que acontece muitas vezes que você faz uma regressão linear e fica uma porcaria, seja ela múltipla ou não, né? Porque daí está relacionado a como é a premissa inicial do método, como que ele fala, a gente vai partir desse pressuposto aqui. E aí, quando você parte daquele pressuposto de uma regressão para uma regressão linear para achar os coeficientes, você chega num determinado momento e percebe que tem pau, porque a distribuição das suas variáveis não condiz aquilo que é
é a premissa do problema, tá? Da resolução, né? Então, por isso que vai desenvolvendo ao longo do tempo outros métodos. Então, tem essa aqui é a regressão logística, tem a questão das árvores de decisões, que para você conseguir trabalhar com árvore de decisão, ele utiliza entropia, enfim, cada método parte de uma premissa. A questão é, quando você entende aquelas premissas, você consegue entender o porquê a acurácia do modelo tá bom ou tá ruim, né? Senão só fica, tá ruim a acurácia. Por quê? Não sei, Deus quis. Aí fica difícil de dialogar. Mas enfim, aí o que acontece? Como que a gente vai fazer isso daqui? Então vamos aos significados. A parada. Aí com os significados a gente consegue fazer. Significados. Faltou um i. Dislexia, Lucas. Aqui. Então é o seguinte, ó. O WOE, ele significa Weight of Events. Deixa eu pegar direitinho o nome dele aqui. Aqui, ó. Tô com a minha colinha aqui. O WOE, ele significa Weight of Evidence. Ou seja, os pesos das evidências. No caso, assim, quais são as evidências? As evidências aqui que eu falei para vocês. Sim e não, positivo, negativo, a favor ou contra. Então, a gente vai trabalhar com ele. E a partir do WOE, a gente calcula uma coisa conhecida como IV, que é Information Value. Ou seja, qual que é o valor dessa informação? É essa que vai estar a ideia aqui, tá? Bom, como que a gente vai calcular esses dois caras? Para a gente chegar no cálculo deles, a gente começa assim, ó. Aí agora os senhores vão me acompanhar aí com os Excel de vocês, tá? É o mesmo Excel que a gente está trabalhando até o momento. Então, ó, é o dicionário de dados, a primeira base, a de vocês acho que chama base 1, eu chamei de base 2 a minha, mas é aquela base lá inicial, onde você tem a ordem, a data, os cálculos que a gente fez. Aí a base 3 estava relacionado ao Profit Amount, que a gente fez cruzamento, trazendo uma informação de um lugar para o outro, tá certo? E agora aqui, essa base 4. Essa base 4 aqui, eu vou começar passo a passo aí com vocês, mas a ideia aqui é a mesma ideia de antes. Então, eu apaguei e fazer o seguinte. A gente vai aqui, ó, dados, obter dados do arquivo txt.csv. Aí a gente vai pegar, aí você vai ter que ver aonde que você salvou esses arquivos aqui, né? Se vocês salvarem em algum lugar na pasta no computador de vocês. Eu já deixei aqui na aula 13 para mim. E a gente vai pegar esse daqui, ó, os targets de vendas, tá? Então, importei aqui os arquivos. Ele já colocou aqui as datas para mim, a categoria e os targets. Eu vou dar carregar. E carregou para mim, bonitinho, tá certo? Tranquilo. Vou vir em dados, ou melhor, cliquei aqui, design da tabela. O Felipe, perdão. O Ricardo, é parecido com o que a gente estava fazendo ontem, tá? Sim. Tá? Aí eu vou clicar aqui em converter intervalo, vou remover a consulta, ele traz aqui para mim, aí eu sempre tiro essas cores para deixar mais leve. Então, clico fora, venho aqui no pincelzinho, selecionando todo mundo. O detalhe é que quando ele faz isso, ele destrói as datas. Então, venho aqui, seleciono, formato geral, data abreviada. Muito bem. Primeira pergunta que eu faço para vocês. O que eu não fiz e eu devia ter feito? Os filtros, não? E aí, Ana? E aí, Ricardo? Eu devia ter feito uma coisa no começo. Qual foi o passo que eu não fiz? O passo 0 que eu não fiz? O dicionário. Olhar no Notepad. É que eu não sei se tu tinha feito isso antes. Tá, mas o que eu devia ter feito aqui? Você falou, Ana. Hã?
Você falou. Verificar lá. Eu acho que foi esse target aqui, não deve ter ficado. Tu não validou lá com ele, né? Se estava ok. Exatamente, olhar no Notepad. Você falou. Isso. E ver, porque parece que o target ali. Ah, era ponto, ó, no final. Você já sacou, exatamente. É exatamente isso. A primeira coisa que tem que ser feito é abrir no Notepad++, a base Isso de aí. dados. Se você não faz isso, você já leva errado. Então, eu vou pegar a base de dados aqui e vou jogar para cá. Tá vendo? Então, olha só que interessante. Ele está separado por vírgulas variáveis para mim. Já está isso aqui. Beleza, tá maravilhoso. Ele está trazendo as datas como abril 18 e ele já está entendendo, já está jogando todo dia primeiro aqui, então já está beleza. Já está trazendo para mim. Categoria ok. Só que essa questão do target são valores. Tá vendo? Aqui é 10.400. Se eu vier aqui e formatar, só colocar isso aqui, ó, 3 zeros, olha só, tá 1.400.000. Tá vendo aqui? Sim. Tá Sim. ruim, tá errado. Uma forma de resolver isso rápido aqui é o seguinte: eu pego em qualquer célula aqui, qualquer um, vou clicar aqui nessa daqui, escrevo 100. Porque se vocês notarem, eu tenho que dividir todo esse cara por 100, né? Se eu pegar isso aqui e dividir por 100, por exemplo, eu resolvi o problema, tá? Ficou 10.400 e aqui tá 10.400. Então eu tenho que dividir essa variável toda por 10.400. Uma forma rápida disso é: pego aqui o valor 100, seleciono a coluna toda, colar, setinha para baixo, colar especial. Aí aqui até, Ricardo, que a gente estava vendo ontem, eu vou vir aqui nessa segundo bloco, ó, tá vendo aqui, operação? Sim. Eu peço para ele dividir. Quando eu pedir para ele Ok. dividir, ele vai dividir todo mundo aqui por 100, que é o que eu estou copiando, tá vendo? Ok. Eu copiei 100 e eu mando ele colar especial. Qual que é o especial que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça divisão desse valor copiado em todas essas células. Eu faço isso, dou OK, pronto. Target feito. Tá? Agora, se eu vier aqui e simplesmente colocar aqueles três aqui, ó. Ô, sacola, sai. Aqui, ó. Pronto. Agora ficou. Agora, se eu comparar, 10.400, 10.400, 10.500, 10.500, 10.600, assim sucessivamente. Então, estamos felizes até agora. Tá bom? Era isso que a gente precisava. Isso feito, posso deletar aqui. Então, primeira coisa que aí precisa ser feito é essa ideia. Ou seja, abrir, colocar, verificar direitinho. O que a gente vai precisar fazer? A gente quer o seguinte: para cada uma dessas datas aqui e cada uma dessas categorias, a gente precisa colocar aqui o amount. Ou seja, aonde que a gente tem o amount dado? O amount dado tá... ele colocou na planilha 5 antes disso. Eu vou apagar essa base de dados 4. Está em branco, ele chamou de 5 aqui, planilha 5, eu vou chamar de base de dados 4. Aqui. Pronto. O valor total de amount, a gente vai ter que utilizar vendo um somatório desses caras aqui, certo? Só que aqui eu não tenho data. Então, aonde que a gente trouxe data e amount já? Amount. A gente trouxe aqui. Aqui eu tenho a safra e eu tenho amount. Correto? Correto. Eu tenho a safra e o amount, mas eu tenho a categoria? Não. Na outra base, na base 3, tu tem a categoria. É isso aí. Então, como que a gente vai ter que fazer aqui? Dá para pegar o amount da base 2 e jogar para a base 3 e depois a base 3 consegue jogar para a base 4. Tá. Então, a gente pega o amount aqui da base 2, certo? Joga. Certo. Ó, aqui a gente tem. Na base 2 aqui, a gente pega... Já trouxe um pelo outro. Mas o que a gente precisa aqui? Categoria, não é? Eu colocaria
eu vincularia, fazia um PROC-V pela ordem, para ter o total do amount aqui na G, e aí eu teria... Ah, tá, mas eu tenho a categoria, várias categorias aqui na ordem. Uhum. Então não seria mais fácil fazer aqui um soma C por ordem, por categoria, na base 3 mesmo? E depois lá na 4 a gente faz por... Consegue puxar daí, né? Só por ordem. Ah, tá. Na base 4 não tem a ordem. Ah, legal. Base 4 tem a ordem, só tem É, a só data. tem a data. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu ver. Aqui eu tenho as ordens e a categoria. Sério, deve ser muito simples e eu não tô conseguindo visualizar agora. Deixa eu ver. Tem uma amount aqui. Ó, antes de mais nada, essa data aqui já tá safrada, tá? Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque a gente já tem a safra aqui. Lembrando que a gente já tem safra aqui, ó. Tá. Safrada também. Eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí, Ricardo, tem ideia como você faria? Eu não sei se, Não, eu não sei se você tem. Eu não sei se nos problemas que você tem aí, ainda mais trabalhando com saúde pública, você precisa cruzar a base. Eu não sei mesmo, assim, não tenho ideia se você precisa. Ou se já se deparou com um problema de cruzamento de base aí. sim. O problema como tal não, mas não é um conceito novo cruzar base de dados. Com- Cruzar base de dados é um conceito novo para você, é isso que tá falando? Não é novo, não é Não é novo. novo. Ah, tá, não é novo. Hum, Tá, legal, perfeito. Tá, então vamos lá, eu vou dar uma ideia aqui como a gente pode fazer isso daqui. Essa base aqui, ela traz data e categoria pra gente. Aqui eu tenho a categoria que eu tenho aqui e o valor do quanto foi vendido. E eu também tenho a ordem. Aqui nessa base 2 eu tenho a ordem já com a safra. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode aqui na base 3 pela ordem, trazer a safra para mim. Tá vendo? Eu trago a safra, coloco a safra aqui. Ó, safra. Então, como que a gente cruza a base aqui? A gente tem que... Aí, Ricardo, eu não sei se você cruza a base pelo próprio Stata, tá? pelo status, assim, tem comandos. E quando você cruza a base, geralmente você tem uma chave primária que vocês chamam. Como você chama a variável que você conecta uma base com outra? Não estou a ver agora, mas se eu recordar durante a aula, vou dizer. Você compreendeu o que eu quis dizer? Sim, para cruzar as bases, tem um comando, né? E seleciona-se e cola-se. Tá. Ok? Sim. Isso. Aí, para você cruzar uma base com outra, você tem, para você conseguir colocar as informações no lugar certo, tem que ter uma variável comum entre uma base e outra. Sim, sim. Aqui, no caso, a gente utiliza essa ideia de PROC-V. Aí, o valor procurado é essa ordem. Vou procurar isso daqui na base 2, daqui até aqui. A coluna 7. 7 ali foi para 7. Fixar esse cara aqui.
Aí eu quero coluna 7, 0, que é outra coisa. Trouxe aqui. Vou colocar a data abreviada aqui pra gente. Trouxe. Até o fim. Ok. Já trouxe a data. Beleza. Agora aqui, a gente precisa fazer o seguinte. Se a gente pegar na base 4, ele traz categoria e esse cara aqui. Tem duas maneiras para a gente fazer aqui, tá? A gente pode criar uma chave primária com esses dois. É uma alternativa. Né? Uma alternativa é criar uma chave primária. Como criar uma chave primária com esses dois? Concatena. Concatenar atrás dos dois. Isso que eu ia perguntar. Será que concatenar? Isso. Exatamente. Eu posso criar aqui. Como eu não tenho. O que a gente está querendo dizer? Como eu não tenho. Eu tenho duas variáveis diferentes aqui. Que são. E essas duas variáveis estão aqui e aqui agora. Para fazer esse cruzamento de variáveis entre esta tabela e esta daqui, trazendo o amount, uma forma de fazer isso é, primeiro, cria uma chave primária entre esta categoria e a safra, e você tem a chave primária aqui, agora com duas variáveis. A gente joga o amount para cá, para não precisar criar uma fórmula gigante de referência, etc e tal, só joga ali para frente com o amount 2, joga todo mundo aqui. E aí você cruza essas duas variáveis com relação a essa base, que a gente vai trazer também a chave primária. A gente pode colocar a chave primária criando aqui. Então, essa chave primária que eu chamei aqui, a gente pode fazer a lógica que utilizar aqui tem que utilizar na outra. Então, a gente pode usar concatenar. Aqui. Eu vou utilizar primeiro a data, no caso a safra, e depois, ponto e vírgula, esse cara aqui. Então, ele me traz isso. É que a data é um número, por isso que vira número. Aí, joga todo mundo para cá. Pronto. Resolveu o problema. Ó, aqui... deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu tirar esses... Filho da mãe aqui, ele vai estragar minha base. Vou apagar isso aqui. Vai ficar pesado pra caramba à toa. Pronto. Aí aqui, agora que a gente tem essa chave primária que a gente colocou data e categoria, a gente vai ter que criar a mesma ideia dessa chave primária. Eu vou colocar, ao invés de criar duas variáveis aqui, eu vou colocar a chave primária aqui no começo, não é? Pelo menos como é chave primária, não vai. Geralmente dá cagada. Chave primária. Isso aqui é uma variável criada, então... Concatenar, a gente concatenou primeiro a safra, que é esse amigo, e depois a gente pegou a categoria, que é esse amigo aqui. Pronto. Aí, o que ele está fazendo aqui? Ó, furniture e... Esse furniture tem o número 43, 19 e 1 na frente. Se a gente vier aqui, 43, 19 e 1 na frente. Tá vendo? É o mesmo. Tá vendo aí, Ricardo? Sim. Esse 19.143 é esse amigo aqui. Eu quero que ele traga para mim esse valor aqui de amount exatamente aqui na frente. Nesse lugar. É isso que eu estou precisando. Como que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. O problema dessa formuleta aqui que a gente já usou aqui, que a gente vai usar de novo... Para não precisar utilizar uma outra fórmula de referência, o padrão dela é olhar sempre para frente e não para trás. Isso é por padrão. Tá? Por padrão, ele olha para frente. Então, para frente como? Se eu começar a olhar a partir daqui, ele vai olhar daqui para frente, para sua direita, não daqui para a esquerda. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou criar um amount 2... E esse amount 2 nada mais é que essa mesma variável aqui. B2. Esse cara, o I2 aqui, vai ser igual a B2. Só isso. A mesma variável. Coloco todo mundo aqui.
daquele jeito que eu mostrei para você, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. Peraí, gente, acho que eu fiz bobagem. Agora foi. Aqui. Aí o que acontece? Eu vou pedir agora para ele trazer o que está aqui na frente, esse item aqui. Então, aí a formulinha é igual, procurar na vertical. Eu vou procurar esse cara dentro desta matriz aqui, que é aqui é a 1, coluna 2, tanto que consegue ver que ele forma uma, ó, C1 tem um número aí 1048576L. L é linha. Então ele está falando o seguinte, ele está procurando em 1.048.576 linhas, né, em uma coluna. Aí ele está procurando agora 1.048.576 linhas em duas colunas. Então ele tem essa matriz gigante aí que ele está trabalhando. Dessa matriz gigante aqui, essa aqui é onde ele vai procurar. Eu quero que ele traga a informação da coluna 2 para mim. Então aqui é onde ele procurou, que é a matriz. Agora eu vou colocar qual que é o índice. O que é o índice? Essa aqui é coluna 1, que eu começo aqui. Eu quero da coluna 2. Coluna 2. O 0 é para ele trazer o valor verdadeiro, ou seja, o valor correspondente exato que eu preciso. Se ele não encontra o valor, ele coloca erro. Trouxe. 43.19.1 Fortner. 43.19.1 Fortner. Aqui. Que é o 512.75. 12.75. Tá certo. Então, arrastamos para baixo, dá um clique duplo. Aqui. Ele trouxe todo mundo aqui pra gente. Tá vendo? Tá claro isso ou nem? Ou não? Sim, achei. Agora o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, fazer uma conferência. O que eu estou querendo dizer conferência? Da seguinte coisa. Se eu tenho mais, por exemplo, vou colocar um filtro aqui, coloquei um filtro. Eu vou pegar aqui para o ano de abril 18 apenas. Ó, eu tenho apenas isso aqui. Não tenho duplicidade. Já tá ok. Eu venho aqui, a gente vai olhar a mesma coisa. A gente vai vir aqui, tá certo? A gente vai pegar aqui. Ah, já vi, acho que vai dar problema. Ó, aqui. Fortnite. Se eu pegar aqui, abril. Peraí, gente. Coloca filtro. Aqui já vai dar problema, ó. A gente vai ter que fazer uma sumarização antes de brincar com isso, senão não vai dar certo. A gente vai ter que sumarizar. Ó, abriu. Tá vendo? Eu tenho vários... Então, o que acontece? Na verdade, eu tenho que sumarizar para todos esses caras aqui, o valor total de Fortran, na verdade, é isso aqui, é a soma disso aqui, ó. É 8.000, não aquele 112. Sacou? Qual que é o erro? Aí eu achei, fazendo isso, eu achei esse valor com soma C aí. Ah, você já Fazendo, jogou achei, soma aqui. daí, porque eu usei a safra, né? Como tinha vários, ele vai somar todo mundo, né? Você já jogou todo mundo aqui? Sim, eu peguei na base Atué A3, isso. Daí eu fiz um soma C do lado. Puxei a safra lá da B2, e aí fiz um soma C ali onde está a tua chave primária agora. Daí deu esse resultado, 8.121. Show, show. Aqui. Excelente. Excelente, excelente. Como que a gente... dá para fazer esse soma C? E eu vou só utilizar uma outra forma que eu gosto da tabela dinâmica, tá? Mas tá correto, você tá fazendo. Não, tranquilo, eu tava vendo se... 5. Mas é isso aí. É, Aqui. Base de dados... Qual que era mesmo? Quem tá trabalhando? 3, né? Essa aqui. Aqui. Aí... Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Safra. Ah, sempre...
faz isso aqui. Vamos já tirar, desagrupar aqui. Pronto, tirar o vazio. Aqui. Pronto. Aí aqui eu coloco a categoria em cima. Assim. Vou vir em design da tabela, mandar não mostrar subtotais, desabilitar. E eu peço aqui para ele colocar no layout, mostrar em formato Formato de tabela. Exatamente. E aqui eu vou pedir para ele repetir todos os rótulos do item. Aqui para gente. Aí ele traz aqui. E aqui eu peço para ele somar esse cara. Para mim pode ser 1 ou 2, tanto faz. Ele já traz a soma aqui. Formato do número. Personalizado. Pronto. Agora aqui eu crio uma chave primária. A partir daqui, dessa sumarização, eu posso criar a chave primária. Vou fazer o seguinte aqui. Ctrl C. Editar. Colar especial. Valores. Pronto. Data, bonitinho. E aqui é... Aqui. Agora a chave primária vai ser igual para ver. Concatenar. Primeiro safra. Depois categoria. E agora eu acho que a vida se faz melhor. Aqui. Muito bem. Agora, na base de dados 4, tá? Limpar aqui. Para que ver. Oi, Lucas. Este cara. Análise 5. Aqui agora é a tabela 1, 2, 3, 4. 4, 0. Fechou. Agora, olha lá, 8.121. Então tá certo. Muito bem. O que acontece aqui? Agora aqui, a questão é o seguinte. Onde a gente, para aplicar aquilo lá, que a gente precisa ver. A gente vai precisar saber o seguinte, se o cara bateu a meta sim ou não. Certo? Então, por exemplo, aqui ele não bateu a meta. Aqui não bateu, não bateu, não bateu. Nenhum lugar aqui ele bateu meta. Tá vendo? Aqui ele bateu meta. Aqui não. Aqui sim. Aqui não. Aqui sim também. Aqui sim também. E assim vai, ó. Aqui bateu, aqui não bateu. E aí, como que a gente pode ver? A gente vai criar uma variável aqui, simplesmente comparando um valor com o outro. Se este valor aqui for maior ou igual a esse, a gente coloca 1, significa que ele bateu a meta. Se não, ele coloca 0, porque ele não bateu. Entendeu o que a gente vai fazer? Ricardo? Sim, professor. Tudo bem até aí? A gente vai comparar aqui as variáveis. A gente vai falar assim, ó, se esse cara for maior ou igual a esse daqui, ele fala para mim, coloca o número 1, bateu meta. Se não, coloca 0 que não bateu. 0, 1. Ou, se vocês preferirem, sim ou não. Tanto faz. Então a pergunta aqui é assim, ó. Bateu meta? Você já atingiu, né? Ou melhor ainda. Atingiu meta. Então aqui é um C. Se esse cara for maior ou igual a esse daqui, a gente coloca, por exemplo, sim. Se não, coloca não. Beleza. Quando você faz uma variável qualquer aí, se a base for pequena, dá uma conferida se está tudo ok. Então, aqui no não. Até aqui tá certo. Pegou sim, tá certo. Então, parece que tá tudo ok. Parece que a fórmula foi bacaninha. Tudo bem até aí? Tudo certinho. Tamo Legal. junto. Legal. O
que acontece aqui? Como que a gente faz, então, para a gente começar a trabalhar com essa ideia? A ideia aqui vai ser o seguinte. O que é bom para mim é o sim, não é? Ou seja, isso aqui é um evento bom. Isso aqui é um evento ruim. Concorda? Quando o cara bate meta, evento bom. Quando o cara não bate, foi ruim. Faz sentido para vocês? Sim. Ricardo? Sim, professor. Tá fazendo sentido? O bom, Sim. isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Sim. Então, o que a gente vai criar agora é exatamente uma tabela, vou fazer via tabela dinâmica, relacionando isso com isso daqui em quantidades. Ou seja, eu vou pegar este, vou pegar isso daqui e observar a quantidade que teve de sim e a quantidade que teve de não. É isso que eu vou criar nesse primeiro momento. Tá? Então, como que a gente faz essa ideia aí? A gente faz da seguinte forma. Vou voltar aqui na análise 5, que eu já estava aqui. Tá certo? Vou aqui para baixo, porque essa primeira análise aqui, a gente já, isso aqui é uma tabela que a gente está trabalhando. Como tem um PROC-V relacionado aqui, eu vou vir para cá. Vou colocar aqui. Vou vir aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a tabela dinâmica, base de dados 4. Vou pegar todo mundo aqui, selecionar todo mundo, a tabela dinâmica. Aquilo lá, no fim das contas, Ricardo, a gente tá vendo, né? Tô repetindo, já repeti acho que esse negócio de tabela dinâmica umas 3 vezes aqui. A gente fica nesse looping de tabela dinâmica. Aí eu vou pegar aqui, vou colocar a categoria na linha. Aqui. Categoria aqui na linha. E eu vou pegar, esse meu atingiu meta, e vou colocar na coluna. Ele vai ter que colocar para mim aqui, ó, sim e não. Certo? E eu vou pedir para ele contar para mim aqui a chave primária. Vai fazer uma contagem para mim aqui da chave primária. Para ficar mais fácil essa tabelinha aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou começar a nomear as coisas primeira coisa. Isso aqui é categoria. Aqui é atingiu meta. Tá? Aqui é contagem de eventos que a gente está fazendo. Eu vou tirar o vazio, que não me interessa. Já somente dessa forma. Aí eu sempre gosto de opções, tabela dinâmica, dados, faço isso daqui. Sempre. Dá uma acertadinha aqui. Pronto. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Quando a gente está trabalhando aí com esses eventos, a gente sempre compara o seguinte. Isso aqui é o ruim, isso aqui é o não evento, esse aqui é o evento bom. Ou seja, você vai comparar qual que é a quantidade de eventos ruins pelo total de eventos ruins e qual que é a quantidade de eventos bons pelo total de eventos bons. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. A gente faz uma coluna aqui do lado, que é o percentual de não, ou seja, né, é o não pelo total de não. Deixa eu abrir isso daqui. Vou colocar dessa forma aqui. Eita, danadinho. Acho que é aqui. Isso. O que é o não pelo total de não? É isso daqui, ó. É o 9 dividido pelo 20. Ou seja, eu estou querendo saber qual que é a proporção de não em cima do total de não. Isso daqui. Tá vendo? Aí o segundo aqui, o terceiro, e o quarto que dá 100%, evidentemente, então não interessa esse cara. É 100%, evidentemente. Então você tem esses percentuais. Isso aqui eu estou vendo em percentuais, tá vendo? Então, esse não aqui equivale esses 9 equivale a 45% dos 20. Esses 3 corresponde a 15% desses 20 e esse 8 corresponde a 40% desses 20. Ou seja, a gente está fazendo uma proporção dentro da própria classe. E aqui o que a gente faz é o sim pelo total de sim. Tá certo?
Isso daqui vai ser esse dividido pelo total de sim, que é esse daqui. F4. Então, aqui, percentual. E desço até aqui. Tudo bem? Sim. Sim? Tudo certinho. Até aí estão acompanhando? Tranquilo. Tamo junto, hein? Beleza. A gente vai fazer um cálculo agora, aqui, que ele é conhecido como chance ou odds. Pode ser odds ou pessoal, ou vocês podem encontrar isso daí chamado em chance. Essa ideia de chance ou odds vem de jogos. Literalmente jogos. Quando eu falo jogos, jogos. Jogos, por exemplo, corridas de cavalo, blackjack, que está dentro de cassinos, vem lá de dentro dessa ideia. Tá? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai ver qual que é esse percentual de não por esse percentual de sim. Aí a gente pega esse valor e coloca em número. O que significa isso daqui, esse número? Significa que a gente tem 2,4 não para um sim. Se você colocar somente um número inteiro, primeira casa, isso aqui significa que aproximadamente para cada 2 não, a gente recebe um sim. Por isso que é chance ou odds. Muitas vezes você vê isso daí em filmes americanos. Os caras ficam, tá 2 para 1, tá 3 para 1, tá 10 para 1. Né? Se vocês já viram isso. Mas enfim, quando trabalha com jogos, ou geralmente trabalha dessa forma. Essa chance aqui de acontecer, ou seja, a gente está falando assim, que para cada 2 não, a gente recebe um sim. Ou se você colocar a casa decimal, é evidente, para cada 2,4 não, a gente recebe um sim. Tá? É isso que está olhando aqui. E aí você vem para baixo, aqui vai dizer o quê? Para cada 0,7 não, você recebe um sim. Ou, se você deixar sem casa decimal, nessa categoria, para cada 0 não, você recebe um sim. Tá? E a mesma coisa aqui embaixo. Para cada 1,6 não, você tem um sim acontecendo. Isso aqui que é a ideia de chance. Perceba que não é probabilidade, é chance. Você está olhando os eventos acontecerem, sem a ideia de probabilidade. Tá bom. Com isso feito, o que a gente calcula é o peso de cada evidência. Tá? Ou o peso de cada uma das categorias acontecerem. Como que a gente calcula isso daqui? A gente calcula fazendo o logaritmo, o ln das chances. Por que o ln? Para pensar numa ideia de normalização. E aí aqui vai ser o seguinte. Se a gente puxar, ou seja, eu estou calculando agora esses pesos de cada uma dessas evidências aqui. O que vai acontecendo? Esses pesos aqui que você tem, a primeira coisa que dá para brincar com esses pesos é que você consegue, através disso daqui, tá certo? Já ter uma categorização para esses amigos aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você olhar os pesos, aqueles que o que mais tem peso nessas 3 categorias é roupa. E aí, lembrando um gráfico falando nisso, Ana, eu já corrigi a sua tarefa. Eu creio que você recebe um e-mail, eu creio. Isso é uma questão da plataforma. A plataforma te manda um e-mail falando como que foi sua correção. Se você entrar lá naquele PDF, tem comentários meus, por isso que funciona bem em PDF. Porque o PDF é como comentar. Ele comenta, ele coloca as coisas, ele dá certo, faz o certo e errado. É como se estivesse corrigindo na mão. É uma maravilha esse sistema. Eu recebi lá ali, professor. Obrigada. Muito obrigada. Legal. Foi construtivo. Foi construtivo os comentários. Valeu. Apareceu os comentários, essa que eu ia perguntar. Também apareceu. Apareceu. Show de bola. Então, o que acontece? Então, a primeira coisa, antes de continuar os cálculos da vida aqui, o que acontece é já saber utilizar esses caras aqui. O que acontece aqui? Você sabe qual categoria é mais pesada. E aí, utilizando aquele raciocínio que ainda você fez um gráfico lá atrás, Ana, que você falou assim, qual que é os percentuais? Você viu que camisas e camisetas, que é t-shirt, acho que era isso daí,
você tinha bastante, dava lucro ainda, né? São os melhores lucros ainda que mais sai. Isso daqui é uma coisa que você consegue utilizar para fazer pesos para essas categorias, tá vendo? Tanto que ele tem o maior peso. Aham. E aí a gente viu que eletrônicos é o que tem o menor peso, é o que tem mais complicações, Na verdade, era as tables que era furniture, né? Que, que também que estragava a vida, né? estragava. Só que agora eu fiquei mais surpresa, porque olhando dessa forma, eletrônicos é o pior na categoria, né? Sim, aqui a gente está vendo somente o total de vendas, não está vendo o profit, tá? Isso é importante. Ah, é bem lembrado. Sim, eu considerei o profit lá, é verdade, verdade. Tá? Aqui é somente o profit. Aí, para calcular, então por isso que eu estou jogando, queria falar com vocês. Aqui a gente já tem uma ideia de como a gente pode criar pesos para cada categoria nesse cálculo aqui. E aí, para que serve isso? Até mesmo para você fazer previsão de cada uma delas. Você pode utilizar isso daqui para fazer pesos para as categorias. Né? Qual que é menos pesado, qual influencia mais, qual influencia menos. Passo 2, ou passo final, perdão, aqui, é calcular o IV. Esse IV ele é calculado da seguinte forma, que é o Information Value. Ele é calculado assim. Você pega o percentual de ruim menos o percentual de bom. Tá? Então, um menos o outro. O ruim menos o bom. O não menos o sim. É sempre o que você não quer que acontece menos o percentual daquilo que quer que acontece e multiplica pelos pesos que você calculou. Então, você já faz essa continha aqui. Tá? Tuf. Desta continha feita, aqui, você soma todo mundo. Você faz uma soma. E você consegue falar assim, a partir dessa soma. Olha, aqui. Interessante. Isso daqui ele te fala assim, esse total principalmente. O quanto essas categorias conseguem fazer discriminação dessas duas categorias aqui. Tá? Aí, esse valor aqui é que a gente vai ter que pensar sobre eles. Então, onde eu vou chegar? Vamos por partes. Primeira parte. Dá para usar isso daqui sozinho para fazer categorização? Dá. É bacana? É porque você tem até fundamentações matemáticas para isso. Legal. A questão é como que a gente vê essa soma aqui? Como que a gente entende? Essa soma é entendida da seguinte forma. Então, aqui a gente vai chegar nessa tabela de IV, tá certo? Então, aqui é uma tabela de IV. E essa tabela de IV é o seguinte. Se o cálculo for menor ou igual a 0,02, então a predição disso daqui, ou seja, o quanto uma consegue relacionar a outra é muito baixo. Ou seja, sem predição. A gente pode colocar. Se tiver entre 0,02 e 0,1, você tem uma fraca predição. Se você tiver entre 0,1 e 0,3, você tem predição mediana. E se você tiver entre 0,3 e 0,5, você tem predição forte. Agora, se for maior que 0,5, a gente fala que é suspeitar da predição. O que significa isso? Significa que tá bom um jargão seria assim, ó, como tá muito alto, tá bom demais para ser verdade, tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Essa é a ideia. Só que o que significa isso daqui? Aqui a gente está pensando nas variáveis para utilizar como modelo de regressão logística. Por isso que quando é maior que 0,5, tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Tá? Aqui, quando está maior que 0,5,
uma das coisas que a gente pode levar em consideração é como está a distribuição desses valores, disso daqui ao longo do tempo, que a gente não tem, né? Ou seja, a distribuição de cada um deles com relação à venda, tá? Porque a gente, por exemplo, aqui a gente sabe que não deu muito certo, mas aqui a gente sabe que não deu muito certo, mas a gente não sabe isso ao longo dos meses. Primeiro ponto, então sempre tem que analisar. Outra coisa importante com relação a esse cara aqui, perceba que ele é uma soma. Se ele é uma soma, se você tiver muitas categorias aqui, ele vai literalmente vai começar a ficar cada vez maior isso daqui. Porque é uma soma. Então, eu estou querendo dizer para você o seguinte. Imagine que ao invés de ter 3 categorias, nós tivéssemos 30. A probabilidade de dar um valor maior que meio aqui é muito grande. Então, onde que eu estou querendo chegar com vocês é... Qual é a limitação que você tem desse cara? A limitação que você tem desse cálculo é... Se tiver muitas categorias, dá para utilizar isso daqui? Dá. O problema é que ele vai tender a ser maior que meio. Porque isso aqui é uma soma de cada uma dessas variáveis. Tá claro isso? Sim, não, talvez. Perguntas? Professor, não ficou claro para mim ainda, professor. O que não ficou claro? Qual parte? Tá, ok, eu entendi que quanto mais categorias, maior esse número, então ele vai distorcer aqui a minha tabela de IV, né? Uhum. Na predição. Tá, ok, foi isso que eu entendi. É isso. Tá, ok, então tá certo, entendi certo. Mas Certo. Então aqui o 08, por exemplo, ele ficou suspeitar a predição, seria isso? Nessa Isso. nossa... Ok. Exatamente. Aí o que acontece? O que é interessante olhar aqui? É interessante, então, abrir esses eletrônicos lá na base de dados e ver o que está acontecendo com eles, porque ele trouxe um alto valor, tá vendo? Só ele sozinho já é bem alto. Ah, entendi. Entendi agora. É verdade, só ele já está suspeitando aí a predição. Exatamente. Então, assim, tá. O que acontece aqui? Outra coisa interessante, quer ver? Eu vou fazer uma ideia aqui para vocês, só para vocês verem que tô querendo chegar. Eu vou copiar essa tabela dinâmica e vou jogar lá aqui embaixo, tá? Aí daqui, eu vou fazer o seguinte. Olha essa análise, onde eu vou chegar a isso daqui. Ó. Eu vou tirar se atingiu meta sim ou não. Ao invés de ficar contando... deixa eu ver se essa contagem de eventos faz sentido, né? Ah, faz mega sentido, porque a gente tem um ano aqui, então tá certo. Só que ao invés disso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele tirar isso daqui. Cadê? Não, tem. Você olha só. Isso aqui não é atingir o meta, isso aqui é categoria. Isso aqui, total de vendas. Isso aqui é safra. O que essa tabela me traz? Essa tabela me traz qual que é a relação de vendas de cada um deles por mês. Só que agora é distribuído para cada categoria. E agora aqui ele me mostra como que tá essa distribuição total aqui. Só que é frequência absoluta. E isso aqui é dinheiro. Lembrando, né? Isso aqui é o SD. Dinheiro. Importante. Né? Pensar aqui. Disso daqui, ao invés de ver dessa forma, mostrar a lista de campos, eu vou ver como percentual total de linhas.
Agora aqui, a gente começa a ter uma ideia do que está acontecendo. Se você olhar os eletrônicos, ele tem, com relação a vendas, no total de um ano, ele tem a maior proporção. Tá vendo? Ele tem, ó, roupa 32, mobília 29. Só que aqui na média de todos esses meses aqui, desses 12 meses, ele tem maior proporção. Tá claro isso ou não? Tá. Consegue ver? Sim. Aí, como ele tem maior proporção aqui de vendas, então ele acontecer isso daqui faz sentido. Começa a fazer sentido. Concordam ou não? Porque aqui levando em consideração 12 meses. Certo? Tanto que, olha que interessante. Durante esses 12 meses, ele teve 9 eventos que ele bateu a meta contra 3 que ele não bateu a meta. Tá certo? Então, assim, esse cara vai ser alto mesmo. Isso mostra assim, eletrônicos é o que mais vende. Beleza, então até aqui estamos bem. Necessariamente não que traz maior retorno, não é isso que a gente está vendo agora, mas é o que mais vende. Então, quando eu falo abrir esse cara aqui, é isso que eu estou falando. Tá? É exatamente fazer esse tipo de levantamento para ver se você confirma esse valor. Isso aqui a gente está olhando apenas, a gente está olhando os amount, então aqui está certo. Não está olhando os profits, aqui está certinho, o raciocínio. Tudo bem para todo mundo? Tá. Como faz confirmação desses negócios? Você tem que olhar os dados, sempre. Não tem muita escapatória. Para ver se... E é o seguinte, isso daí serve para você aí também, viu, Ricardo, que vai fazer análise de dados. Eu não sei exatamente o que você vai trabalhar de sua dissertação, mas se você for trabalhar com dados e for depois ter que modelar alguma coisa, o seu modelo final, ele tem que explicar o que a descrição dos dados está mostrando. O que a descritiva está mostrando. Se você fizer um modelo que ele não consegue explicar o que a análise descritiva está mudando, não é que o modelo está ruim, é que aquele modelo não cabe para os seus dados. Então você tem que arrumar um modelo que caiba nos dados, e não os dados cabendo no modelo. Tá claro isso que eu estou querendo dizer? Certo. Para mim está claro. Tá? O exemplo... Vivo todo dia isso, professor. O modelo... Pode falar. O pessoal quer fazer... Eu faço um cálculo para tempo médio entre falhas, né? E o pessoal quer fazer uma média. Eu digo, olha, gente, uma média é uma normal aí que vocês querem fazer isso aí, não é essa distribuição a correta, né? Aí o pessoal quer encaixar as coisas numa distribuição dentro, né? Aí. É assim, uma analogia que eu faço com relação a isso é sempre assim, ó. Imagine que você tem uma pessoa que usa, sei lá, M de roupa, né? O número M de camiseta. O cara usa M de camiseta. Aí tu compra uma GG pra ele e bota na pessoa. Vai ficar parecendo que ele tá usando como chama? Um lençol, né? Porra. Entendeu? Não é isso, não é assim que funciona. Você tem que arrumar uma coisa que caiba na pessoa. Modelagem é isso. Não são os dados se ajustar ao modelo, mas o modelo se ajustar aos dados. Porque senão, você fica na marretada. E o que você falou é exatamente isso, Ana. Média, pensando em média, por definição estatística, ela é uma medida de posição central. Né? Essa é a grande questão. Então, você pode ter uma média centralizada e as porcarias tudo esparsa ao redor dela e totalmente distante dela. Então... A ideia é que eu estou falando assim, se você pegar a localização geográfica, por exemplo, você pode pegar pessoas totalmente longe uma da outra e você acha o ponto médio entre elas, que já chama ponto médio. E ninguém está no ponto médio, está todo mundo espalhado. E é aí que entra para fazer modelo, se você utiliza a média, o seu raciocínio está correto. É isso aí. Para utilizar, quando você utiliza média,
você está por trás utilizando a ideia de uma distribuição normal. Quando que funciona a distribuição normalizada? Quando você tem um buzilhão de dados. Porque daí você tem um teorema, que é o teorema do limite central. O teorema do limite central em estatística, ele vai tá utilizando duas premissas, dois grandes teoremas matemáticos, que é o teorema do limite central e a lei dos grandes números. Essas duas coisas acopladas te dão a seguinte resposta, que é assim: qualquer distribuição, isso daí foi provado matematicamente, esqueci por quem agora, mas é o pessoal que estava na área de Poincaré para frente. E falava assim: qualquer distribuição, que se você tem uma alta quantidade de números, para os matemáticos se você tende a seus dados ao infinito, o seu n tendendo ao infinito, então essa distribuição que você tem vai tender a uma distribuição normal. Mas, Só professor, ah, mas assim, quantidade gigante, então, de números. de dados, então, para isso. Mas, Exatamente. assim, com 1000 dados eu não consigo fazer isso. Não. Com, não tem um número assim correto. Eu já ouvi esse teorema do. Limite Eu central. já ouvi, já falei, mas eu não tenho um número assim, né? Ah, não, é a partir de 1 bilhão, nem te esforça, já, é tudo médio. Isso, é tendência. Conforme, é por isso que chama tende a. Conforme você vai aumentando a quantidade de números, você tende cada vez mais a chegar a uma distribuição normalizada. Tá. E ainda é mais interessante esse teorema de limite central. Ele fala assim: ele é mais específico ainda. Ele fala assim: se você tiver uma alta quantidade de números, a distribuição média desses valores vai tender a uma normal. Então, ou seja, se você tem uma máquina lá, uma peça X, e você mede essa peça X 1 bilhão de vezes e tira a média, aí você pega uma outra peça semelhante a essa, mede 1 milhão de vezes e tira a média, vai fazendo isso. Ou seja, a distribuição dessas médias que você tirou, você vai ter que ter então um buzilhão de números para tirar um buzilhão de médias. A distribuição dessas médias tendem a uma distribuição normalizada. Essa é a definição mais bonitinha que tem, mais clara. Então isso significa o quê? Quando nós temos números puros, você não vai ter uma distribuição normalizada. Você pode ter o quê? Qualquer coisa. Você vai ter que estudar para ver o que é. Né? Tem algumas coisas que seguem alguns padrões. Tá certo? Em geral, quando você tem taxa de variação, você tem uma Poisson. Quando você tem uma coisa que está relacionada a uma probabilidade de um evento acontecer, você tem uma binomial. Enfim, algumas coisas dá para saber, mas o correto é levantar pela teoria de frequência. O que é a teoria de frequência? Exatamente isso aqui, ou seja, a frequência dos eventos acontecerem. Com a teoria da frequência, você vê o que dá. Com a teoria não, com aplicação de frequência relativa, você vê como que está a distribuição das coisas. E aí você fala, tá, essa curva respeita a uma curva Weibull. Beleza, aqui. É uma curva log normal. Então você coloca esse cara aqui. Mas por média vai dar ruim. Depois quem tem que explicar e fica lá sambando, se ardendo. É isso aí. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Que eu entendi aqui que a gente abriu essa. Nós abrimos para identificar se os eletrônicos, se ele tinha mais venda, né? Uhum. Foi. Tá, perfeito. Em média, assim, ele está sempre ali perto dos 50 pela safra, né? Olhando pela safra. Então, assim, alguns 30, entre 40 e 50, né? Agora, aqui, o que a gente vai. O que eu vou. Não. O que eu vou pedir, uma ideia aqui, é a seguinte: será que por mês e por estado
é possível saber quem bateu meta e quem não bateu? Então, essa daí é a tarefa da próxima aula. A gente começa discutindo isso com os senhores. Ô, Ricardo, eu sei que você vê aí se dá tempo para fazer, a gente vai discutindo também. O Ricardo tá fazendo pós-graduação ali, eu acho que o Ricardo entrou numa roubada, Ana, que ele vai ter que Ah, fazer 80 milhões de disciplinas por causa da Covid agora e apertaram ele. Daqui a pouco ele vai começar a pedir água para nós. Aumentaram a carga horária, daqui a pouco ele tá. Agora em setembro ele falou, né, Ricardo? Aumentaram as cargas horárias, tá, vai ser punk. ah, mas para nós é normal, né, professor, isso aí, né? Trabalhar, estudar, fazer um monte de coisa. Essa é a vida do brasileiro, fazer tudo junto, né? É, Sempre correndo. ele tá no mestrado, bicho, é difícil. Lá, estrito senso, dói. Ainda mais ciência básica. Ô, Ricardo, eu pensei que você fosse médico, cara. Agora que você falou que é biólogo, é bem mais difícil, viu? Nossa, pior ainda. Quanto mais básico é a ciência, cara, mais pedra é, né? Biologia, física, matemática, puta merda. Nada contra os engenheiros, pelo amor de Deus, não me sinta mal, Ana. Não fica. Não, bem capaz, bem Mas é que as capaz. ciências básicas, geralmente, elas arrancam um pedaço da galera quando faz pós-graduação. Difícil, eu entendo Não, por é, fora. engenheiro só fica tudo meio doido, assim, normal, mas é funcional. É, fica doido, mas funcional ainda, sabe? Não fica- Gostei dessa, é doido. É baba, mas as pessoas funcionam. O pessoal continua É, aí fazendo as coisas, entendeu? Não fica violento, nada, né? Dá assim, dá, ele tá bem, consegue se controlar. Tá bem, é isso aí. entendi. Professor, só, Fala. só pode repetir aí a tarefa. É fazer. Vai ter que A- articular uma forma para ver se por estados, por grupos de estados, houve batimento de meta ou não. tá. E aí, É, com isso feito, se houve batimento de meta ou não, calcular o IV. Calcular o IV exatamente como a gente fez por grupos de estado. Então, o primeiro desafio é assim: achar por mês, qual que é uma. Cacete, como que chama? Um target por grupo de estado. Isso, tá, isso atingir um metro por grupo de estado por mês, tá? exatamente. E Perfeito. aí que é o detalhe. Como fazer isso? Tá, Tá? vou ter que pensar aí. Então, eu vou dar um caminho para fazer isso. Vou dar um caminho para vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer isso. Tá, legal. O caminho é assim: você pega o grupo de estado e observa esse amount. Então, você tem as proporções do amount por estado por mês. Tá certo? Ou Hum, seja, no mês de abril, qual foi o amount do estado G1, G2, G3, G4? Beleza. Você tem essa distribuição. Dessa distribuição percentual, você pega o total de qual que era o target do mês aqui e replica para esse cara, para o total dele. Você entendeu mais ou menos? É assim, ó. Passo é o seguinte. Vou fazer aqui, tá vendo? Análise 6. Análise 6. É uma forma de fazer, tá? Não é, é a única, é a supra. Não, é uma forma de fazer. Faz assim, a gente pega aqui. Aí, Ricardo, de novo, o que eu tô fazendo? Tabela dinâmica. Você não vai aguentar mais isso na sua vida. Daqui a pouco você fala, ô Lucas, vamos fazer outra coisa que já deu. Ó, tá, professor, ah, a minha planilha tem duas colunas, eu faço já uma tabela dinâmica para porque fica mais fácil somar. É a vida. você acaba só usando muito esse negócio. É porque é rápido, né? É fácil pra caramba. Uhum. Ó, então a gente tem aqui. O que que eu vou fazer? Então eu coloquei aqui para deixar claro, opções de tabela de. Ups, cadê? Aqui. Eu coloquei, você acaba fazendo muito rápido. Eu coloquei a safra aqui nos rótulos, aqui nessa coluna. Então aqui é safra, tá? Aqui eu tenho grupo de estados. O que que eu vou fazer é jogar quanto a gente vendeu por cada um deles, pedir para ele somar para mim.
Beleza, então eu tenho isso daqui acontecendo para cada mês, no grupo de estado. Eu vou vir em opções tabela dinâmica, eu não gosto que aparece assim em branco quando não tem nada. Eu gosto que aparece zero. Então eu venho aqui para células vazias no layout, coloco zero. Tá? É só uma questão de minha, assim. Disso daqui agora, dessa tabela, eu vou calcular quanto que esses 12.000 equivale de 32. Tá? Essa é a ideia que eu quero fazer. É o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, para móveis e tal. Ou seja, eu vou calcular o percentual de linha. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, a lista de campo, soma, configurações, valores, e vou pedir aqui como percentual total de linhas. Beleza. Então, ele calculou esse percentual para mim. Então, isso daqui, eu tenho o percentual de vendas por grupo de estado no mês. É isso aqui que me traz essa tabela. Tá. Aí, o que a gente faz? A gente faz assim, olha, eu vou pegar aqui, vou inserir uma outra tabela dinâmica. Então, tabela dinâmica, aqui embaixo. Só que essa tabela dinâmica, eu vou pegar a partir da base 4, que é onde eu tenho meus targets aqui. Tá certo? Então, eu vou selecionar todo mundo. E aqui nesses targets, o que eu vou trazer vai ser o mês, que ele vai ser chato para mim, evidentemente, vai agrupar, eu vou ter que desagrupar aqui. Deixa eu tirar, já está ok, tirar o vazio. E eu vou colocar aqui qual que era o target que eu tinha que vender para cada um deles. Assim. Então, isso aqui é a soma de vendas. Tá certo? Isso aqui é a safra. Então, a minha questão é a seguinte, como que eu posso fazer, e se isso daqui, na verdade, soma de vendas, porra nenhuma, isso aqui é a meta. Soma do, meta mensal. Isso aqui é a meta mensal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela, aqui do lado, colocando os grupos de estados, e aqui a safra, de tal maneira que eu vou relacionar agora. Aqui vai ser o total. Esse total vai ser a soma desses valores aqui. E aqui embaixo eu vou ter total também. Que vai ser a soma desses valores aqui. Aí todo mundo aqui vai ser assim. Esse primeiro cara aqui, como já está na ordem, não preciso fazer muito proc v porra nenhuma. Vou só fazer isso aqui, ó. Vai ser esse valor mensal. Eu vou distribuir segundo esses percentuais aqui. Então, esse valor vai ficar fixo para mim com relação ao caminhar na coluna. Vai ficar sempre no B. Ele só vai andar de uma linha para outra. Então, eu vou fixar aqui o B e vou multiplicar por esse percentual aqui. E aqui eu vou ter que andar tanto na linha quanto na coluna. Então, fechou aqui. Eu venho até aqui. Então, vamos só conferir. Esse valor vezes esse. Perfeito. Esse valor vezes esse. Perfeito. Esse valor vezes esse. Perfeito. Trago aqui para baixo, todo mundo. Vamos pegar um do central aqui. Esse valor, em setembro, para o estado G2, está aqui. Multiplicado por setembro. Está aqui, está certo. Ele está fazendo a continha certa para todo mundo. Aqui é nosso ponto de conferência. Deu 31.400 na soma? Deu. Deu 31.400. Show de bola. E aqui é a soma para cada um dos estados aqui. Então, agora os senhores... Peguei certo. Então, agora aqui os senhores podem ver... Eu tenho a distribuição, eu tenho qual que era a meta mensal por estado. Agora, o que a gente faz? A gente vê
se cada estado atingiu a meta ou não. Essa é a questão. Tá certo? Cada estado vai atingir a meta ou não. Aí, como pode fazer isso? Você pode pegar esses carinhas aqui, transformar em PROC-V, enfim, pode fazer aquilo que vocês acharem melhor. O que é transformar em PROC-V? Transformar numa tabela de 2 colunas, criar uma chave primária e colocar os valores na frente e trazer o que você quer. Pode usar enfim, da forma que vocês acharem melhor. A grande questão é que no final das contas, ao frigir dos ovos, vai ter que aparecer aqui categoria de 1 até 4, né? Isso. Categoria de 1 até 4, estados G1 a G4, se atingiu meta sim ou não, e fazer todas as continhas que estão aqui. Tudo bem? Tudo certo. E daí, vocês, quem der tempo de fazer isso, faz a semana que vem, porque daí na segunda-feira a gente parte a partir daí, e aí depois os próximos caminhar vão ser distribuições para entender como que funciona as nossas vias de modelagem. E para tirar um pouquinho a dor de modelagem, eu vou pegar uma outra base de dados para a gente já ver como que a gente faz para calcular regressão linear. Até estava conversando contigo ontem, o Ricardo, sobre isso. O Excel ele também faz, não precisa ser código não, tá? Ele faz, ele faz no clique também. Dá para fazer no point click. Ok. Isso é bem bacaninho. Eu vou pegar uma outra base para a gente começar a trabalhar com ela. Só que antes disso a gente tem alguns passos para fazer e aí tem uma apresentação final que os senhores fazem. Uhum. Tudo bem? Tudo certo. Tá, então deixa eu falar uma coisa para vocês. É o seguinte, eu vou... acho que a semana que vem eu vou mandar para vocês um questionário para vocês avaliarem as aulas, o que vocês estão achando, enfim, como tudo funciona. Essa é a primeira coisa. E depois do questionário eu vou abrir para 35 pessoas. Ok. Eu vou montar uma curva. Vocês continuam comigo, vocês é outra coisa. Por que eu tô falando isso? Se vocês quiserem divulgar para alguém, eu vou abrir uma turma de 35 pessoas. Essa turma de 35 pessoas vai ser assim: vai ter 30 pessoas pagantes e eu vou sortear 5 bolsas. Uhum. Entendeu? E aí eu vou fazer tudo de bonitinho, direitinho, como que é o esquema. E aí, se vocês quiserem divulgar, fiquem à vontade se achar que vale a pena alguém fazer essas aulas aqui que vocês conheçam, e, enfim. Entendeu? E eu não vou cobrar caro porque não é essa a minha intenção. A minha intenção é ver se eu consigo montar turmas. São coisas diferentes. Vocês vão ver, não é nada. Então, assim, se vocês acharem que vale a pena falar pra galera e tem alguém que vocês falam assim, vai lá, e vocês é facinho fazer, e você quer que o cara sofra, de repente, vale a pena ele fazer o curso. Entendeu? Aquele cara que fala assim, é facinho, vai lá fazer. Entendeu? Aí o cara vem aqui e sofre pra caramba, de repente, esse é uma pessoa que fala, viu só, vale a pena, continue. Tu vai mandar um link, alguma coisa pra gente com a Pergunta? emenda, Não, com os conteúdos, porque eu tenho um grupo aqui que eu participo, que a gente troca aí figurinha, Sim, eu vou fazer uma página e aí... bonitinha. show, porque geralmente o pessoal pede isso, né? Ler bastante antes o que são Sim. as disciplinas, o que vai ser. E aí eu só mando aqui no grupo, acho que tem umas 500 pessoas ali no grupo. Uau. Não sei, agora eu acho que eu menti, tá? Não, depois eu vou ver quantos Tudo bem, tem se ali, tiver mas 50 tá ótimo, se tiver 2 tá ótimo, não tem mas problema. bom, é que vem tanta mensagem que parece que é umas 500 pessoas. Eu vou fazer Só faz direitinho, uma fazer um paginazinha vídeo. aí. Isso, show, que daí eu mando aqui pra eles e se eles me perguntarem, eu falo aqui como que tu trabalha, como que tu é aqui, comento com o pessoal, me deixo disponível para responder alguma dúvida da galera e qualquer coisa eu Legal. encaminho eles para ti. Show. E ô Ricardo, idem aí, cara, se tiver a galera sofrendo na pós-graduação aí, eu não sei se vocês vão estudar, até que ponto vocês vão estudar modelagem ou não. Nós vamos, Eu não sei se você vai trabalhar com vamos como que temos cada muitos um. modelos, temos modelo logística, linear, simples, múltipla, temos
análise sobre vida, tem muitos modelos. Cara, análise sobre a vida é aquela análise de sobrevivência que o pessoal chama? Análise sobre vida é uma relação entre a probabilidade e risco. Tá, então é isso mesmo. É uma relação entre probabilidade e risco. Então, aí. E há essa relação entre probabilidade e risco, quando o risco é maior, então nós desenhamos um modelo de intervenção de um tipo, e quando, por exemplo, o risco é maior, tem um modelo, quando a probabilidade é maior, tem outro modelo. Uhum. E há tem muitos modelos. Nós vamos até todos os modelos de regressão. Show. Mas, como disse o professor, a base é a análise descritiva. Um modelo sem análise descritiva também não vai O ser modelo não eficaz. faz milagre. Aqui hoje em dia, com a quantidade, é que aí o legal, Ricardo, é que você tá no meio acadêmico. O meio acadêmico, eu acho que a Ana sofre mais com isso. A galera acha que um sistema vai resolver o mundo. É É de isso aí. ficar louco. Você fica louco. O cara acha assim, não, comprei um sistema aqui, tem que resolver o universo. Fala, ah, nossa, que beleza, eu não sabia que dá para modelar o universo com isso daí, meu amigo. Que bom. Pra que o pessoal tá fazendo doutorado nessa porra, então, né? Tá, um sistema resolveu, né? Ô, gente, vamos ser menos E é caro, infantil, né, né? professor? Qualquer sistema que vá falar em estatística é super caro, sabe? Por exemplo, Mega, na cara, minha nossa. área, Isso. existem 2 ou 3 softwares que fazem isso que tu coloca, né, ali os dados de falha, e cada um aí começa na faixa de 8, 9 mil reais, sabe? Então, Sim, cara. nenhuma empresa. Eu fiz a Weibo no Excel. Como eu não tinha software, eu fazia no. Eu dei um jeito de fazer no Excel. Eu fazia também. Qual era aquela lá? A Power Law, a inversa, lei de potência, que a gente. Eu fiz tudo no Excel, sabe? Mas é muito trabalhoso, é ruim quando tu trabalha com muitos dados, né? Daí depois de muito tempo eu consegui um software, mas é caro e tu tem que estar com licença, com suporte, então Sim. é bem Acostumar com limitado, a sabe? acostumar com a É, linguagem. é bem isso mesmo. E como assim, por exemplo, eu tenho um software super caro hoje, mas pela quantidade de dados que eu trabalho, ele não é suficiente. Ele trava, dá problema ainda, então por isso que eu estou buscando alguma outra ferramenta, sabe? Uhum. Talvez uma regressão possa me ajudar a analisar os dados, ou possa me direcionar para alguma coisa, sei lá, que nem eu te falei, alguma outra ferramenta que facilite a minha vida, né? Sim. É isso, gente. Então, ficamos assim. Ricardo, se precisa de alguma coisa, entre em contato comigo. Tá certo? Tá, tá certo, Como professor. a gente fez ontem, para mim é tranquilo, tá? Tá certo. Ana, mesma coisa, tá? Se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo, tá certo? Pode E deixar. pode ser qualquer dia da semana aí. Se eu demoro um pouco para responder, é porque eu tô imerso a muitas atividades aqui. Eu faço os meus cronogramas para conseguir fazer a coisa andar. Então, muitas vezes eu deixo um pouco o celular um pouco de lado aí, senão a gente fica muito, enfim, né? Tá sempre apitando essa caceta, né? Aí você tem Uhum. que dar uma administrada no tempo aí. Tá, Então é isso. Muito bem, Tranquilo. senhores. Muito tá certo. obrigado e até Qualquer momento. segunda-feira. Tchau, Tá tchau. certo. Tchau, tchau.